sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nossos pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Amados irmãos, caríssimos amigos, sejam muito bem-vindos a essa transmissão do nosso culto, da nossa meditação na palavra. Nesse dia 25 de abril de 2021, nós da Primeira Igreja Batista em Camusim abraçamos a todos e desejando, é claro, esse abraço que não demore muito para que estejamos novamente aqui reunidos em nosso templo. Pastor Abraão, ele envia o abraço fraterno a todos os irmãos. E nessa semana, depois da divulgação das medidas do governo estadual, nós iremos rever. Esperamos que não demore, ou quem sabe na próxima semana já possamos estar juntos aqui presencialmente. Mas estamos felizes por saber que você está nos acompanhando. Se você é membro de nossa igreja, se você é apenas um amigo, alguém curioso que chegou até esta página de nossa igreja, seja muito bem-vindo. O nosso desejo é que a palavra do Senhor, ela encontre um lugar especial no seu coração nesta oportunidade. Vamos orar. Santo Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos reunidos em um só coração, num só batismo e num só Espírito. Te agradecendo, Senhor, porque a Tua igreja está aqui, a Tua igreja está viva, ela existe, está operante. Queremos, ó Pai, que através da Tua palavra que será ministrada, que o coração de todos seja edificado, tocado pela Tua palavra. Pecadores, servos Teus, ouvintes, pessoas curiosas, todos venham conhecer e crer no poder maravilhoso, transformador, redentor de Jesus Cristo, pois é no nome dele que nós assim oramos. Amém. Queridos, nessa oportunidade, nós iremos meditar num texto de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2,
dos versos 1 ao 12. Vamos refletir alguns aspectos aqui desse episódio da cura de um paralítico. É importante que você acompanhe na sua Bíblia, por isso eu vou esperar um instante para que você localize. Marcos capítulo 2, dos versos 1 ao 12. Diz assim o texto sagrado: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz estes assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém. Queridos, este é apenas um entre tantos relatos do poder de Deus manifestado através do seu Filho Jesus, o Filho de Deus. Apenas um dia, entre tantos dias vividos por Jesus, proclamando o Evangelho, anunciando as boas novas, realizando milagres, demonstrando com poder, graça e glória que o Senhor Deus, Ele ama os pecadores e deseja que todos venham ao arrependimento. E nessa oportunidade nós queremos refletir um pouco sobre a atitude, o comportamento de alguns personagens aqui deste relato. Primeiro vamos analisar, amados, a atitude, o comportamento daqueles que estavam ali para ouvir a palavra do Senhor. Marcos relata que naquele dia o Senhor Jesus estava em Cafarnaum. Todos sabem que Jesus nasceu em Belém, lá na Judéia, mas a sua família morava mesmo lá na Galileia, lá em Nazaré. Entretanto, quando Jesus começou o seu ministério, os evangelistas, eles nos informam que Jesus, ele fez de sua base Cafarnaum. Ele tinha uma casa ali, certamente não era ele o proprietário, mas alguém cedeu para que ele ficasse ali, e quando ele, de uma certa forma, queria estar mais perto ali de Nazaré, ou quem sabe para descansar, apesar de serem poucos os momentos de descanso do Senhor, mas ele ficava em Cafarnaum. E Marcos diz então que souberam que ele estava em casa. Então Jesus estava em casa, e nos diz o texto que começaram a se juntar muitas pessoas, mas foram tantas pessoas que diz que não cabia mais ninguém ali na casa. Até junto à porta, nós podemos imaginar aquela aglomeração. E diz o texto que Jesus anunciava-lhes a palavra. Esses são os primeiros personagens
que nós queremos analisar um pouco a respeito deles. Nós cremos que a Bíblia Sagrada é um livro maravilhoso, um livro de amor, uma carta de amor escrita a todos os homens. E todas as vezes que nós lermos a palavra de Deus, nós devemos sempre fazer esse exercício. O que é que Deus está me falando? Ou quem sou eu aqui nessa história contada aqui? Seria eu essa pessoa interessada em ouvir a palavra de Deus? No versículo 2, que nós acabamos de ler, diz que o Senhor Jesus estava aqui anunciando a palavra para as pessoas. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Não é apenas um livro qualquer, não são apenas palavras que são fruto da sabedoria humana que estão aqui escritas. Mas nós cremos que este livro sagrado, ele é a verdade de Deus para os homens. Tudo aquilo que nós precisamos entender para compreender sobre o homem e sobre Deus está revelado aqui na sua palavra. Não é apenas um livro como outro qualquer, mas sim a palavra de Deus. E nós cremos, assim como a própria palavra do Senhor nos diz, que ela é viva, que ela é eficaz, ela é eficiente para as nossas vidas. Muitas pessoas, infelizmente, têm uma Bíblia em sua casa, mas não usam. Nós vivemos num país que se diz cristão. Muitas pessoas, ou certamente em quase todos os lares aqui do nosso país, as pessoas devem ter um exemplar da Bíblia, ou pelo menos o Novo Testamento. Entretanto, muitos deixam de perceber o valor, a preciosidade do que estes escritos têm para as nossas vidas. O Senhor Jesus, ali no capítulo 17 de João, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus, ele dá testemunho, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a verdade. Algumas pessoas não creem, muitos dizem que a Bíblia tem erros, houve problema de tradução, alguns querem ser mais agressivos, dizem que papel aguenta tudo. Infelizmente, muitos não se importam, desprezam a Bíblia, muitos a têm em sua casa, mas não ligam, são indiferentes. E infelizmente até nós cristãos também muitas vezes estamos sendo negligentes na leitura e na meditação na palavra do Senhor. O salmista diz que bem-aventurado, feliz é aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, porque esta palavra, ela pode transformar a nossa vida. Quantas e quantas vezes uma palavra só, uma mensagem, uma pregação, um texto lido, trouxe respostas, veio dirimir dúvidas, veio apontar o caminho para seguir. Tudo isso nós podemos encontrar na palavra do Senhor. Você precisa de ajuda, você precisa de paz, você precisa de respostas de Deus. Eis aqui o lugar certo, a fonte inesgotável. Está escrito que ela está apta para nos corrigir, para nos orientar, para nos repreender e para nos fazer pessoas felizes e prudentes. Lamentavelmente, muitas pessoas, como eu disse agora há pouco, até têm uma Bíblia na sua estante, no seu quarto, mas ainda não são capazes de crer que isto não é apenas um livro, mas é verdadeiramente a palavra de Deus. Nos diz o texto que pessoas estavam ali para ouvir Jesus anunciando as palavras, anunciando-lhes a palavra. E nós podemos refletir sobre a nossa vida. Será que eu tenho ouvido a palavra do Senhor? Nós estamos passando agora dias difíceis,
onde alguns estão ficando em casa porque precisam ficar em casa, mas de que forma nós temos ocupado o nosso tempo? Será que nós temos lido a palavra do Senhor? Será que nós temos meditado na palavra do Senhor? Será que nós temos feito a nossa leitura diária e não apenas lido, mas meditado naquilo que o Senhor, Ele quer nos ensinar? A Bíblia diz que a palavra do Senhor nos pode tornar sábios, pessoas sábias. E aquelas pessoas estavam ali interessadas na palavra de Deus. Em determinado texto da palavra do Senhor, em determinado momento do seu ministério, as pessoas foram até Jesus Cristo porque estavam interessados apenas em ver milagres, em receber o pão. O Senhor Jesus havia multiplicado o pão e agora Jesus disse: vocês estão aqui porque eu lhes dei pão, então vocês querem de novo. Mas nesse momento, essas pessoas estão interessadas em ouvir a palavra que dá consolo, que fortalece, que orienta. Você precisa de paz, você precisa de orientação para a sua vida, você precisa fortalecer a sua fé, você reconhece que a sua comunhão com o Senhor não está tão fortalecida e íntima como no passado. Eis aqui o caminho: ler e meditar. Quanto tempo nós temos gastado, às vezes, apenas zapeando, mexendo no celular, no Facebook, nas redes sociais, e temos deixado de ler e meditar na palavra do Senhor. Quanta riqueza, quanta sabedoria nós deixamos de receber porque temos negligenciado a palavra do Senhor. Mas outro grupo, outros personagens que estão presentes aqui nesse momento especial na vida de Jesus, quando estava em Cafarnaum, e na vida daquele paralítico, são 4 pessoas aqui. Esses personagens, talvez amigos ou parentes aqui de um homem que estava paralítico. Nos diz o texto que eles estavam conduzindo um paralítico e ao ver aquela multidão que se aglomerava e não podiam entrar mais, a entrada da casa ali na porta não dava para passar por ali. E eles tiveram a ideia então de subir para o eirado, né? As construções ali naquela época, ali em Cafarnaum, eram diferentes, o tipo de casa não é como os telhados que tem uma inclinação, como nós estamos acostumados aqui, mas era diferente. E nos diz o texto que então eles levaram esse amigo paralítico, conduziram ele até esse eirado e tiraram lá o telhado e por ali baixaram com as cordas aquele homem até exatamente aonde estava Jesus Cristo. Quem são essas pessoas? Vamos refletir sobre a atitude dessas pessoas. Essas pessoas tinham fé. Nos diz o texto que Jesus, no versículo 5, vendo a fé deles, quem sabe os 5 tinham fé? Não sabemos. Não sabemos se o paralítico tinha essa fé, ou se eram os amigos que tinham a fé. Mas nós conhecemos essas pessoas, elas estão entre nós. Quem sabe essa pessoa é alguém do seu tipo, do meu tipo. Essas pessoas são aquelas que creem no Senhor, que acreditam que o Senhor Deus é aquele que realiza milagres. E essas pessoas têm levado outros a Cristo. O Senhor Jesus disse que Ele nos chamou para sermos suas testemunhas. Ali no começo da igreja, ali o Senhor disse: olha, não se ausentem, não saiam de Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de poder, para que vocês recebam o dom do Espírito Santo, e a partir dali vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Senhor deseja que nós creiamos na sua palavra, e mais do que isso, Ele deseja que cada um de nós que cremos nele, venhamos também a compartilhar a nossa fé. Venhamos
a levar ou trazer amigos também para Cristo. Quantas e quantas pessoas elas têm levado pessoas a Cristo? Ou quantas e quantas pessoas estão levando pessoas a Deus em oração? Quem sabe nesta oportunidade eu estou falando para pessoas que têm orado, que têm insistido com um familiar, com o esposo, com o filho ou com a filha. E já tem meses, talvez anos, que você ora por alguém que está fazendo você sofrer e que também está sofrendo. E você já tem falado muito dessa pessoa, para essa pessoa a respeito de Jesus, mas essa pessoa não tomou essa decisão de seguir Jesus. Essas pessoas foram e levaram aquele paralítico, aquele amigo paralítico até o encontro de Jesus. A atitude desses personagens aqui nos mostram que nós devemos levar pessoas a Cristo. Devemos orar, devemos crer que o Senhor tem poder para transformar a vida de todos. Por isso, meu amado irmão, você não deve desvanecer. Quem sabe falo nessa oportunidade para aquele irmão em Cristo que tem orado já há bastante tempo por um filho seu que está envolvido em coisas que têm lhe desagradado. Jovens que talvez se envolveram com drogas. Quem sabe nessa oportunidade estamos falando para aquela irmã em Cristo que já recebeu o poder miraculoso da graça e do amor em seu coração, o amor de Jesus, e gostaria de ver toda a sua família rendida aos pés de Jesus, mas não tem sido possível. Que você, amada irmã, continue levando essas pessoas através da sua oração. Quem sabe você já até convidou seu esposo, sua esposa, seu filho, seu vizinho, uma pessoa muito querida, você já tem procurado trazer essa pessoa para ouvir a palavra de Deus, e essa pessoa tem negado o tempo todo, não tem vindo. Mas a palavra do Senhor nos encoraja a crermos que o Senhor, Ele realiza milagres e que nós devemos insistir por essas almas. Está escrito lá em Tiago que a oração de um justo pode muito, e nós devemos continuar orando por essas pessoas. Quem sabe nesse momento você lembra da vida de alguém. Pode ser sua mãe, pode ser o seu pai, um irmão, um amigo, uma pessoa querida, ou até mesmo um inimigo. Você pode orar e crer que o Senhor pode sim realizar uma transformação na vida dessa pessoa. Aqueles homens, eles tinham fé. E o que é fé? Fé é crer em Deus, mas mais do que isso, é crer que Ele é galardoador daquele que o buscam. É crer que o Senhor é aquele que se compadece, é aquele que ouve, e a sua mão abre, o seu coração está aberto para despejar misericórdia na vida de todos aqueles que o buscam. E nós devemos continuar, sim, intercedendo por essas pessoas. Essa palavra é para você, meu irmão, que já tem orado há muito tempo. É para você, minha irmã, que já tem clamado, se ajoelhado e pedindo por alguém importante na sua vida. Você deseja que essa pessoa venha a Cristo, mas no momento ela ainda não tomou essa decisão. A palavra do Senhor nos ensina, através do que aconteceu na vida desses personagens, que vale a pena confiar e esperar no Senhor. Essas pessoas que levaram o amigo paralítico para Jesus Cristo, essas pessoas, elas tiveram a compensação de todo o sacrifício. Eles levaram o amigo, tiveram que subir no eirado, botaram força para descê-lo na corda, mas ao final de tudo, eles foram recompensados. E assim são todos aqueles que têm levado pessoas a Cristo, levados fisicamente e levados em seu coração também, através das orações. Será que você tem orado? Será que você, amado irmão, tem orado pela sua mãe que ainda não é cristã, pelo seu pai? Simplesmente
alguns pensam que não vale a pena orar por essa pessoa, né? Inclusive, nessa semana nós tivemos até uma polêmica na internet, já que tem um ator que é homossexual e ele está num estado muito grave, e de repente a internet se envolveu numa polêmica porque disseram que alguém que se dizia evangélica teria dito que não iria mais orar porque afinal essa pessoa é homossexual e tem feito muito mal à sociedade, não é? Se isso realmente aconteceu, está errado. Nós cristãos devemos orar por todos. Essa pessoa que está lá, ou que é o homossexual, ele não é mais pecador do que eu que sou heterossexual. Na verdade, todos nós somos pecadores e todos precisamos da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Devemos orar, devemos interceder e devemos levar todos a Jesus Cristo. Continuemos intercedendo, orando e convidando. Espero que não demore muito para que os nossos cultos presenciais retornem a acontecer e que você, amado irmão, seja despertado pelo Senhor, pelo seu Espírito, para trazer pessoas aqui, pessoas que você nunca convidou, que você possa convidá-los, para que todos possam estar aqui para beber mais dessa palavra que é viva e eficaz. Mas agora nós queremos falar um pouco do paralítico. O paralítico foi alvo da graça e do amor do Senhor. Nos diz o texto no versículo 5, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Que coisa maravilhosa! Você sabe o que é isso? Ser perdoado? Quantas pessoas estão carregando em seu coração, estão enfermas? Quantas pessoas, elas estão sendo molestadas pela culpa dos seus pecados? Infelizmente, muitos não acreditam em pecado. Muitos. Na verdade, tem pessoas conhecidas, amigos, que não gostam nem de ouvir essa palavra pecado, porque muitos não se acham pecadores, mas aquele homem se achava pecador. O Senhor sabe exatamente do que cada um de nós precisa. Nos diz o texto que Ele lê os corações, Ele conhece as intenções. Todas as vezes em que o Senhor Jesus, Ele fala para alguém aqui nas Sagradas Escrituras, Ele fala exatamente o que todos precisam ouvir. E aquele homem, aquele paralítico, ele precisava de perdão. Quantas e quantas pessoas precisam de perdão? Quantas pessoas não perdoam a si? Irmãos em Cristo mesmo talvez não perdoam a si, ou cometeram alguma coisa no passado e ainda estão sendo martirizados, maculados, estão sendo ainda agredidos em sua alma pela dor da culpa. É por isso que lá em Tiago está escrito: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. O Senhor Jesus, vendo aquele homem e vendo a fé deles, Ele se dirige ao paralítico e o chama de filho e diz: olha, filho, os teus pecados estão perdoados. Meus queridos, é o maior mal que nós carregamos em nós, é o pecado. É estar distante de Deus, é não ser amigo de Deus. E o Senhor Jesus veio resolver esse problema, que é o maior problema de toda a humanidade. A causa de todas as nossas mazelas, de todas as nossas tristezas e tragédias, é o pecado. Se tirar o pecado, se não houver pecado, mas uma vida santa, nós temos paz e plena comunhão com Deus. Quem sabe aquele homem era um homem que vivia atormentado por suas culpas. Nós não sabemos o que ele fez, nós não sabemos qual é o nível de pecaminosidade dele, mas ele entendia: eu sou um pecador.
Quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, foi no ano de 1984, eu tinha 13 anos. E aos 13 anos de idade, eu sentia, eu sou um pecador. Eu estava preocupado com a minha vida espiritual, porque eu sabia que eu tinha contas a pagar, que eu tinha dívidas, eu tinha débito com o Senhor, porque eu já havia feito coisas das quais eu me envergonhava. E está escrito na palavra do Senhor que o salário do pecado é a morte. Eu nunca tinha lido isso. Eu nunca li. Eu nasci num berço católico e nunca alguém me chamou para ler. Mas mesmo sem ter lido que o salário do pecado é a morte, eu sabia que se eu morresse, eu não tinha paz para onde eu ia. Por quê? Porque eu sentia o peso dos meus pecados. E você? Você se preocupa com isso? O Espírito Santo, ele inicia a sua obra redentora na vida do homem, primeiramente, o convencendo do pecado. Quantas e quantas pessoas estão atormentadas por causa dos seus pecados? Mas às vezes a gente pensa que pecado só deve ser levado em conta aqueles grandes, né? Como agora nós temos acompanhado o caso daquele casal que está sendo acusado de assassinar aquela criança, o garoto Henri. Talvez alguns pensem, não, aqueles ali são muito pecadores, eu sou um médio pecador, ou sou um pequeno pecador, o meu pecado não é tão grande como o dessas pessoas, desses assassinos. Meus queridos, se você pensa assim, lamento, mas você ainda está longe do que o Senhor deseja. O Senhor não quer que a gente compare os nossos pecados uns com os outros. Em momento algum nós devemos ter como base, ter como referência o que o outro faz. O que nos faz refletir, o que me fazia refletir aos 13 anos de idade, não era se eu tinha cometido um pecado menor em relação a outras pessoas, a assassinos, a pessoas cruéis, mas o que me fazia ter o coração pesado era a certeza: eu tenho dívidas, eu tenho pecado, eu errei o alvo. E é tão somente por isso que você deve se guiar. A nossa referência é o nosso Deus, e a sua palavra diz que Ele é santo, santo, santo. Aquele homem precisava de perdão. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, e Ele ofereceu perdão. Ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. E eu não tenho dúvida que aquele homem se alegrou. Eu não tenho dúvida que aquele homem, ele sentiu o impacto da ação poderosa e benéfica de Deus agindo em sua vida. Isso aconteceu com Isaías, quando ele teve a visão de Deus, quando ele sentiu a presença de Deus diante dele, numa visão maravilhosa, ele temeu, porque todos temem quando aquilo que é profano, quando o pecado entra em contato com a divindade, com o que é sagrado, e o nosso Senhor Jesus é santo, 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 nós trememos e tememos. Foi assim com Isaías, até que um anjo lhe tocou e lhe disse que perdoados estão os teus pecados. É tudo isso que nós precisamos. Nós queremos ser amigos de Deus? Pois vai. Os teus pecados estão perdoados? Vai e não peques mais. Sem dúvida, os nossos pecados atrapalham a nossa vida. O nosso pecado nos leva para onde a gente não quer e nos leva para situações e para condições que muitas e muitas vezes são irreversíveis. Mas o que pior pode acontecer para os pecadores é morrer sem salvação. Mas eu posso ter então o perdão dos meus pecados aqui? Sim. Basta crer em Jesus. Ele é Deus,
o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz para pagar o preço pelo meu, pelo seu pecado. E ele disse isso para aquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Quem sabe nessa oportunidade estamos falando para pessoas que conhecem o seu passado, que já fizeram coisas terríveis das quais se envergonham. Quem sabe nessa oportunidade estamos falando para pessoas que estão sendo atormentadas com o peso na consciência por terem cometido coisas que dia a dia, instante a instante, a atormentam. Quem sabe estamos falando nessa oportunidade para pessoas que até poderiam pedir perdão, até gostariam de pedir perdão, mas aquela pessoa a quem ofendeu não está mais entre nós. E isso faz com que ela se sinta cada vez mais moída, destruída pela sua culpa, pelo seu pecado. E a grande notícia, a maravilhosa notícia de Deus para você que nos assiste é: o Senhor Jesus, somente Ele perdoa o seu pecado. Se você crer, está escrito na carta de João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode crer nisso. E outros personagens ainda nessa história que nós queremos analisar, no versículo 6, estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Perdão, só Deus. Senão só Deus, não é? Vejam, nos diz o texto que eles estavam ali assentados, ou seja, eles chegaram antes. Eles chegaram primeiro, mas infelizmente são pessoas que não têm um coração aberto para crer, mas apenas em analisar. São pessoas muito teóricas, intelectuais, mas que seus corações não estão voltados para o sagrado. São pessoas muito racionais. Mas talvez a gente pense: não, eu não sou como esse escriba. Será que não? Será que muitas vezes nós não nos comportamos assim também? Será que nós muitas vezes não somos, como disse um irmão certa vez aqui, os analistas de culto, analistas de pregadores, ao invés de, enquanto o pregador está transmitindo a palavra, ao invés de orar e de sentir a voz de Deus falando a você através da palavra, será que muitas vezes nós não somos aqueles que puramente querem analisar teologicamente como se comporta o pregador? Será que nós também não podemos nos ver aqui representado pelos escribas, quando muitas e muitas vezes nós temos um coração incrédulo? Eles não creram, eles estavam ali simplesmente para analisar, simplesmente para julgar, se achando superior. Será que muitas vezes nós também nos achamos superior aos outros? Eles disseram que Jesus estava blasfemando, porque só Deus poderia perdoar pecados. E é verdade. E eles não foram capazes de crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus, apesar dele já propagar isso. E qual a resposta de Jesus? Jesus diz então para eles, ao ler os seus corações, porque o Senhor tem esse poder maravilhoso: por que vocês arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus
estava dizendo para eles: porque eu estou dizendo que o pecado deles está perdoado, ninguém está vendo nada, né? Será que foram mesmo? Será que vocês precisam ver para crer o agir de Deus? Aí no versículo 10 o que acontece? Olha o que é que Jesus diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, então ele diz ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E nos diz o texto que aquele homem então se levantou logo do leito e saiu na presença de todos. O Senhor realizou agora um milagre também visível. Aquele paralítico, além de ter seus pecados perdoados, ele ainda alcançou uma graça de ter finalizado a sua paralisia. Ele pôde se levantar, ele pôde sair dali, andando e glorificando ao Senhor. Mas aqueles homens, o que será que aconteceu com eles? Será que eles creram? Será que eles creram? Muitas e muitas vezes nós estamos se envolvendo tanto, né? Nós temos tanto medo dos emocionalismos, nós estamos tão diligentes, estamos o tempo todo atentos sobre a nossa fé para não enveredarmos no emocionalismo, em que a gente passa a ser cético, ou talvez legalistas. Será que muitas e muitas vezes nós não temos agido também como os escribas? Será que muitas vezes nós não somos aqueles que também não estão crendo no poder, no agir de Deus? Muitas e muitas vezes, meus amados irmãos, nós procuramos ter cuidado para não nos enveredarmos em algum tipo de atitude de fé contrária à palavra de Deus. Mas nós, com os nossos cuidados, nos distanciamos tanto que deixamos de ver o poder de Deus agindo na nossa frente. Muito cuidado, amado irmão, com o intelectualismo. Muito cuidado. Recentemente, uma irmã fez uma pergunta a respeito de reformados, se era reformado, quem não era reformado, e eu respondi para essa irmã: amada irmã, aqueles que são reformados, eles precisam de uma nova reforma. Eu me intitularia, não como um reformado, mas um discípulo de Cristo em reforma contínua. Ou, quem é que não precisa de reforma? Quem é que já sabe tudo? Os escribas pensavam que sabiam tudo. E, na sua capacidade intelectual, no seu conhecimento das letras, não foram capazes de reconhecer nas palavras e nas atitudes de Jesus, que estava ali na frente deles, no olhar de Jesus. Eles não foram capazes de ver a presença e o poder de Deus. Muito cuidado. Muitas e muitas vezes nós queremos fechar o pacote e estabelecer o que é que nós somos para pertencer a algum grupo. Queremos achar que a nossa igreja é a melhor, que a nossa doutrina é a melhor, que o nosso conhecimento é o melhor. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E deixamos de abrir o nosso coração para ver o agir de Deus. Se por um lado devemos ler a palavra do Senhor, devemos estudá-la, devemos realmente ser pessoas zelosas no conhecimento da palavra de Deus, mas nós devemos também ser pessoas sensíveis, devemos orar, devemos a cada dia buscar estar em comunhão com o Senhor através da oração, para ter a sensibilidade de reconhecer o que é e o que não é sagrado.
E ao final de tudo, diz que aquele paralítico saiu dali, da presença de todos, andando, levando o seu leito, e todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal coisa vimos. Meus queridos, que episódio, que momento maravilhoso. O momento do agir de Deus na vida de alguém. Mas certamente não foi apenas o paralítico que saiu dali marcado pela ação bondosa, generosa de Jesus. Não, todos aqueles homens que levaram o seu amigo paralítico até ali, eles foram recompensados, saíram dali felizes, reconhecendo: poxa, valeu a pena ter trazido ele aqui. Aqueles que foram ouvir a palavra saíram dali extasiados, abastecidos. Todos saíram cheios, plenos da palavra e do poder de Deus. E aqueles escribas, eles saíram ali certamente incomodados pelo poder que foi derramado. E ao final todos glorificaram, dizendo: nunca tal coisa vimos. E realmente, o Senhor Jesus é aquele que surpreende, que realiza o que ninguém mais pode realizar. Ele quer te salvar, Ele quer lhe transformar, Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer te curar também. Ele quer curar o seu casamento, Ele quer curar Ele quer tirar completamente as tuas dúvidas, Ele quer ser o seu Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. Vamos orar. Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos porque a Tua palavra, ela continua viva, e é através de episódios como esse, narrados da história de Jesus, que nós temos a nossa fé fortalecida, crendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Teu Filho amado, sendo Deus, que perdoa os pecados, que dá uma nova vida, que traz a luz, ó Pai, traz luz para aqueles que estão na escuridão. Ó Senhor, ajuda-nos, a todos nós, a levarmos pessoas a Cristo. Ajude-nos, Senhor, a crer no Teu poder. Vem nos dar alegria a cada dia de estar nos Teus caminhos. Não deixe, ó Pai, que nós enveredemos no intelectualismo, no fanatismo e deixemos de ver o Teu agir. Abençoa o Teu povo, ó Pai, com a Tua presença. Traz paz a essa terra. Faz cessar essa praga, essa peste. Abençoa o Teu povo. Toca no coração de todos, para que a Tua igreja seja edificada e para que os pecadores creiam que Jesus Cristo é o Senhor. Pois em nome dEle nós assim oramos. Amém. Que o Senhor Deus abençoe você, tenha uma boa semana e fiquem atentos, amados irmãos, membros da Primeira Igreja Batista em Camusim, que certamente o nosso pastor estará se pronunciando nos próximos dias sobre como será daqui por diante o nosso movimento com relação aos cultos. Vamos aguardar. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos o irmão Túlio, que nos auxiliou aqui na técnica, e que o Senhor Deus nos conceda uma semana na sua presença. Deus os abençoe. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descansa.
Salvador. Tu tens fraquezas a vencer. Ó, vem, pois Ele em seu amor e em graça te dará poder. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor.